Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Amém. Quantos creem? Tá bom, 3 pessoas. Quem crê, diga amém. 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 Você pode sentar. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador, presenteador daqueles que o buscam. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens. Hoje é a nossa terceira mensagem. E nessa terceira mensagem, nós já falamos, na verdade, durante 2 semanas, olhem para mim, por favor. 2 semanas que nós falamos sobre impulso, o poder de um impulsionamento. Na primeira semana, nós falamos que a maior fonte de impulsionamento que existe é a presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus. Qual que é a primeira? Qual que é a primeira? E na semana passada nós falamos da segunda. Qual que é? Quem falou? Quem falou? Você falou? Quem falou? Você? Vem cá, Otávio, eu vou te dar um presente. Está aqui. Isso aqui eu falei semana passada do irmão que teve uma visão e que ele fabricou um produto. Não é merchan não, tá? Mas ele estava assistindo o culto, ele não pôde vir. E quando acabou o culto, ele mandou uma mensagem: pastor, eu fico extremamente feliz em saber que Deus me deu essa visão quando o Senhor tem me abençoado com esse produto. Aí, no culto das 5, a gente deu de presente para o irmão que respondeu. E você ouviu a resposta, veio para o segundo e ganhou um presente. Deus te abençoe, tá? Pezinho limpinho aí. Irmãos, nós falamos de visão. Primeiro, a presença de Deus. Segundo, visão. Você só chega aonde a tua visão chegou primeiro. Você nunca vai chegar em um lugar aonde a sua visão não chegou antes. Não tem como. E o que é a visão? É sonhos, são projetos. Ter visão é uma das coisas que vão impulsionar a nossa vida, a nossa jornada. É tão lindo, eu peguei uma laranja na mão e perguntei o que vocês estavam vendo. E muitos responderam, uma laranja, isso é vista. E nós não vivemos por vista. Alguns disseram, eu vejo um suco de laranja. Outros disseram, eu vi uma transportadora de laranjas. Eu vi um doce de laranja. Várias foram as respostas, por quê? Porque de fato, visão não é vista. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por visão. E se queremos ser impulsionados e sermos diferentes nesse mundo tão competitivo, com a presença de Deus e com uma visão clara, Deus pode fazer toda a diferença na nossa vida. Será que eu posso ouvir um amém pelo menos? Amém. E o último fator qual é? Nós lemos Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam precisam entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então qual que é o terceiro elemento, igreja? Fé. Fé. A fé é o terceiro elemento que vai te impulsionar na vida. Agora, quando a gente fala de fé, nós poderíamos falar de muitas coisas aqui. Uma delas é aquilo que o próprio texto diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vou ainda acrescentar algo aqui: sem fé também é impossível impulsionar. Você não vai conseguir impulso na vida se você não viver pela fé. Tem coisas na vida que você não vai impulsionar sem que seja pela fé. Você vai ter que dar esse passo de fé para poder impulsionar. A visão ajuda você a ver o invisível. A visão da semana passada te ajuda a ver o impossível, o invisível. A fé faz você crer no impossível. Você não somente vê, mas você também crê. E para você ter impulso, você vai precisar de ambos. Você vai precisar de uma fé para ver, mas ao mesmo tempo você vai ter que ter uma fé para crer. Porque muitos veem, mas não creem.
Então nós precisamos, além da visão, precisamos também da fé. E porque não é suficiente ver, é necessário também crer na promessa. E guarde isso. Eu vou falar aqui de um personagem muito conhecido, que é o pai da fé. Quem é ele? Abraão. E Abraão nos mostra o que é, não é por acaso que ele é chamado pai da fé. É porque realmente ele é o pai da fé. Ele tem muito a nos ensinar no sentido de fé. E eu vou falar aqui, nesse tempo que nós temos, 3 características da fé. 3 características da fé. A primeira delas, versículo 8 de Hebreus 11 ainda, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, chamado por quem? Por Deus. Quando chamado, obedeceu. Diga obedecer. Melhore, diga obedecer. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora, olha isso, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão foi sem saber aonde ir. E essa é a primeira característica da fé de Abraão, uma fé obediente. Será que eu posso ouvir da igreja fé obediente? Quem de nós entra sem pedir o destino? Quem de nós, eu digo, pastor Júlio, entra no carro, vem comigo. O que ele vai perguntar? Aonde? Ele não pergunta para mim, porque ele tem fé que o pastor dele jamais levaria ele para o mau caminho. Então, se o meu pastor diz, vamos comigo, Júlio, ele não me pergunta, porque um dia ele perguntou, eu disse, se você não... Fala ou não falo, Júlio? Eu disse assim, pastor Júlio, vem comigo. E aí ele perguntou, onde nós vamos, pastor? Eu disse, se você não tem confiança no teu pastor, filho, você fica difícil. Entra no carro e cala a tua boca. Né, Júlio? Hoje a gente está às vezes na secretaria e tal, estamos trabalhando, o dia inteiro nós trabalhamos, atendemos muito na igreja. E às vezes tem uma visita, alguma coisa, e concilia a visita, ele pode ir junto, eu digo, Júlio, vem comigo, ele nem pede mais. Ele só senta no carro, no banco do carro e a gente sai, por quê? Foi assim que Abraão fez. Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão não perguntou, aonde nós vamos? Qual é a cidade? Qual é a rua? Tem que ligar o GPS? O que tem que fazer? Abraão não pede nada, Abraão simplesmente obedece. É interessante que Abraão, na hora que ele recebe esse chamado para deixar sua terra, para deixar a sua família, suas propriedades, suas posses e ir para um lugar desconhecido, nós vamos ver que Abraão não tinha todos os detalhes da viagem, mas Abraão obedeceu. Abraão, ele não entendeu porque teve que deixar a sua família. Ora, se o Senhor tem um chamado para mim, deixa eu levar junto minha sogra, deixa eu levar junto meus filhos, filhos ele não tinha, deixa eu levar junto os meus pais, meus irmãos. Ele não entendeu por quê, mas também não questionou, ele obedeceu. Abraão não sabia nem para onde estava indo. Imagine, irmão, você abrir a porta da tua casa e sair andando. Para onde? Deus mostrará. E hoje Deus diz, para cá você vai. E amanhã? Não sei, amanhã Deus vai mostrar novamente para que lado que a gente vai. Ei, guarda isso. Você não vai ter impulso na vida se quiser entender tudo e então obedecer a Deus. Primeiro eu quero entender. Com Deus não é assim. Não tem como. Tem momentos em que Deus vai nos pedir algo e nós não vamos entender absolutamente nada. Ele não vai nos explicar absolutamente nada, mas nós vamos... Obrigado pelo teu entusiasmo. Nós vamos obedecer. Se você tiver que entender tudo para obedecer a Deus, você não está andando pela fé. Você está andando pela razão. Tudo precisa ter um porquê. A pessoa racional é assim. Tudo ela quer entender porquê. Tudo porque tem que ser dessa forma. A lógica diz, primeiro entenda. Aliás, a lógica diz, primeiro entenda, depois obedeça. A fé diz, primeiro obedeça. E depois você vai entender. Obedecer sem ter tudo resolvido. Obedecer sem saber para onde se vai, obedecer sem ter todos os detalhes, obedecer pelo fato de que Deus está falando. Se Deus falou ao teu coração,
pode mergulhar de cabeça, porque Ele é Deus que faz promessa, Ele é Deus que faz as promessas se cumprirem na tua vida, em nome de Jesus. Nós não podemos viver pela lógica, a lógica vai te enganar, irmão. Em algum momento a razão vai tentar te destruir. A Bíblia diz que a lógica, a razão, ela é animal, ela é terrena, ela é diabólica. Nós temos que viver pela palavra. Então, quando nós começamos a obedecer a Deus, nós vamos, como consequência, ver as bênçãos acontecerem. Nós vamos perceber a provisão de Deus acontecendo. Nós vamos ver a prosperidade de Deus chegando. E aí você passa a entender. Primeiro eu obedeço, depois eu entendo. Abraão esteve por muitos anos em Harã. E a sua vida não havia sido impulsionada. A sua vida não tinha movimento. Passaram-se os anos e Abraão não avançou. Mas foi exatamente no momento em que ele obedeceu sem entender, é que a sua vida sofreu um grande impulso. Abraão obedeceu sem entender. E se você quer um impulso na tua vida, meu irmão, minha irmã, aprenda a obedecer sem questionar. Deus falou? Amém. Sim, Senhor. Pronto. Se Deus falar ao meu coração algo, meu irmão, a resposta Ele já sabe qual é a minha. Sim, Senhor. Mesmo não entendendo nada, mesmo não tendo chão para pisar, se Deus falou, Ele vai colocar o chão, Ele vai trilhar o caminho, Ele vai à frente e Ele vai te abençoar. Quando Ele te disser alguma coisa, simplesmente diga, amém, Senhor, eis-me aqui. E na hora que você disser, eis-me aqui, eu vou te obedecer, o chão já surge. E você coloca o pé e outro chão já surge novamente. E você vai de passo em passo, de brilho em brilho, de glória em glória, e toda honra e toda glória é dada ao Senhor em nome de Jesus. Nós aprendemos que o maior inimigo da visão é a vista. Nós vimos isso na semana passada. E quem é o maior inimigo da fé? A lógica. A lógica é a maior inimiga da fé. Nós estamos num culto como esse, recebemos uma palavra, a nossa fé está aumentando, porque a Bíblia diz em Romanos que a nossa fé vem de ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra, a nossa fé começa a se desenvolver, começa a crescer. Só que do mesmo lado, o maior inimigo da nossa fé é a lógica. E ela já está dizendo, está chovendo, amanhã é segunda-feira, não vou vender nada, o que vai ser desse dia amanhã? A fé está dizendo, amanhã vai ser poderoso, Gabriel, amanhã vai ser o melhor dia da semana. Mas a razão já está dizendo por outro lado, mas você depende de sol, mas você blá blá blá, blá 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 blá. Nós não vivemos pela lógica, nós não vivemos pela razão. Nós vivemos e uma fé obediente. A fé é atrevida, é ousada. A lógica é temerosa. A fé assume riscos. A lógica não assume. Por quê? Porque tem medo. Alguém certa vez disse que os barcos estão seguros no porto, mas os barcos não foram feitos para permanecerem no porto. O porto é seguro, mas barco não foi feito para ficar no porto. E o barco que fica no porto é a nossa vida quando vive pela lógica, pela razão. Irmãos, os dias são maus, a Bíblia diz. Este mundo jaz no maligno. Se é para a gente começar a levar tudo na lógica, acabou a nossa vida. Nós saber que amanhã nós temos uma segunda-feira e uma semana cheia de desafios, se nós não tivermos fé para caminhar, como caminharemos? Não existe possibilidade. Então a primeira característica da fé é exatamente essa fé de obediência. Se você quer alcançar o seu propósito em Deus, guarda isso, você vai ter que dar passos de fé. Você terá que dar passos de obediência. Você vai ter que correr riscos. Se você quer ter impulso e navegar em destino, em direção ao seu destino, você terá que sair do porto seguro. Você vai ter que sair da sua zona de segurança. Você vai ter que sair da sua zona de conforto e vai ter que dar o passo de fé. Olhem para mim. Se você não sair
da sua zona de conforto com uma palavra de Deus sobre a tua vida, Deus vai te arrancar de lá e vai colocar você na zona de risco. Se vira agora, não tem mais conforto. Agora não tem outra saída. Por que pessoas relutam com a promessa de Deus? Porque pessoas têm chamado de Deus e relutam com isso. Porque há pessoas que têm uma promessa e não se mobilizam. Eles esperam assim, se é para ser, vai ser. Não vai ser. Só vai ser se você se impulsionar. Porque se isso não acontecer, meu irmão, aí Deus permite acontecer algumas coisas que você vai dizer, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz quando eu estava naquela situação? Eu tive a oportunidade de fazer assim. E aí Deus permite algumas coisas, um rebuliço acontecer na nossa vida, para a gente se posicionar e dizer, não, agora eu entendi que eu preciso sair dessa zona de conforto. Por que tem que ser assim? Por que as coisas têm que piorar na nossa vida, para que então elas melhorem? É muito importante então, você não terá impulso pela lógica, você não terá impulso pela razão, você terá impulso pela fé obediente. Diga comigo, fé obediente. O que Deus mandou você fazer, faz, pronto. Agora, que seja Deus e não a tua emoção. E como eu vou saber que não é minha emoção? Como Jesus, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. A minha vontade é essa, mas que não seja feita a minha, seja a tua. Se essa que eu estou sentindo é a tua, Senhor, traz paz ao meu coração. Pronto. Se não for, meu irmão, você já vai perder a paz rapidinho. Mas se a paz permanecer, pode ir de cabeça, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém da igreja mais viva dessa terra? Segundo, para ou continuo? Romanos 4,18. Jeová. Romanos 4,18. Abraão, contra toda esperança, contra o quê? Não, contra o quê? Toda esperança, creu com esperança. Como que isso, meu Deus? Toda esperança acabou e ainda Abraão encontrou uma esperança para crer. Exato, Abraão era fora da curva. Abraão é incrível. Mesmo contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, essa era a promessa. Sem se enfraquecer na fé, preste atenção, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Por quê? Porque já estava com 100 anos de idade. E que também o ventre da Sara já estava sem vitalidade. A Sara já era estéril por natureza. E agora ela já está velhinha, já está com 60, 85 anos de idade. E o texto continua, mesmo assim não duvidou, com 100 anos ter um filho. Eita, Abraão, hein? Não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido. Olha Abraão, com 100 anos tem uma promessa, eu vou ser pai. Recebeu a promessa com 75, ele está com 100 agora. E ele diz no final, estando plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. Quem de nós ficaria 25 anos acreditando ainda, crendo ainda que o milagre iria acontecer? Não levante a mão. Porque é fácil na emoção nós levantarmos as mãos. Meu irmão, fé resiliente. O primeiro, fé obediente. Segundo, resiliente. Por quê? Porque apesar das provações que Abraão viveu, apesar das circunstâncias que ele atravessou, a fé de Abraão, diz o texto, não se debilitou. Muito pelo contrário, a fé de Abraão se fortaleceu. Conforme os anos foram se passando, a fé do Abraão não foi desaparecendo. A fé do Abraão não foi de reclamação. Não, a fé de Abraão era de resiliência, de se levantar novamente, de crer na promessa. Passou por lutas, dificuldades, passando as dificuldades e no meio delas ele se erguia e dizia, tem uma promessa,
tem uma promessa, existe sobre a minha vida uma palavra de Deus. Eu terei descendentes, eu terei filhos, e a minha esperança, mesmo contra toda esperança, está em Deus. A minha fé me faz crer que Ele é poderoso para cumprir tudo que Ele falou. Que fé é essa? Essa é a fé que eu e você precisamos para vencer e para avançarmos, sermos impulsionados por Deus. Tem gente, eu vou falar, tem gente que tem fé de manteiga. Pergunte para o irmão do seu lado: você tem fé de manteiga? Meu Deus, pastor, o que é isso? Eu vou falar para você. O que é fé de manteiga, pastor Rafael? É a fé que se derrete nos fogos das pressões da vida. Meu irmão, tem gente, eu tenho fé, até vir a primeira luta. Derrete rapidinho, é facinho, perde rapidinho. O diabo faz a festa no crente manteiga. Verdade. Porque sabe que o negócio esquentou, ele vai esvaziar, ele vai correr, ele vai fugir. Ele não tem a fé de Abraão. Ele não tem a fé resiliente. Quando meu filho nasceu com um probleminha, algumas pessoas maldosas, porque uma pessoa que faz isso é muito maldosa, ela disse: eu quero ver agora a fé do pastor Rafael. Ele viu. Por quê? Porque isso ali não me abalou. Fiquei triste, sim, quando aconteceu, mas eu sirvo um Deus, e eu creio no Deus que eu sirvo, que Ele é poderoso para curar o meu filho como Ele curou, e Ele é poderoso para continuar a boa obra que Ele começou na minha vida. Meu irmão, não para, não desista, tem que ter esse poder em Deus, essa fé de se levantar. Uma fé resiliente não se derrete no fogo. Sabe o que é uma fé resiliente? Olha para mim. A fé manteiga é aquela que derrete no fogo. A fé de barro é a fé que faz tijolo no fogo com barro. Ou seja, no fogo cria força, consistência, rigidez, te fortalece. E o fogo para nós que somos remanescentes, meu irmão, as lutas da vida, as dificuldades da vida, elas só vão nos fortalecer para o próximo nível, aonde Deus vai nos levar em nome de Jesus. Tem 3 pessoas que creram, mas eu profetizo que você vai crescer em nome de Jesus. A fé resiliente não derrete com o fogo. A fé resiliente não quebra com a pressão. Não se rende no deserto. Não se debilita no tempo. A fé resiliente persevera, não desiste, não retrocede, não recua, não olha para trás. E mais, a fé resiliente te dá poder para continuar o que você começou. Ela não só te impulsiona, mas ela faz com que você consiga se manter firme dentro do propósito. Quantas pessoas são pusilânimes? O que é isso, pastor? Começa as coisas e não termina. Meu irmão, eu não me empolgo, verdade, vou ser bem sincero com você, eu vou falar. Eu não me empolgo mesmo. O irmão vem, eu vou ser pastor. Amém, querido, Deus te abençoe, vamos caminhar. Eu não me empolgo, eu não crio expectativas. Por quê? Porque é o tempo que vai dizer, é a jornada que vai dizer. É o poder de se levantar diante das lutas que vai fazer um pastor, um líder ministerial, alguém dentro da igreja, um obreiro. Porque há obreiros que começam a servir na primeira luta, tchau. Cai fora. Tem gente que vem à igreja a primeira vez e o primeiro problema que acontecer, tchau para Jesus. São pessoas que não têm esse poder de resiliência. Você não pode apenas começar uma vida cristã, você tem que continuar a vida cristã. A vida cristã não se resume, irmãos, a uma corrida de 100 metros rasos. Alguém aqui é atleta? Alguém corre? Vocês têm que começar a correr, né, gente? Cuidar da saúde é bom, hein? Quando eu era garoto, eu era metido no atletismo em Timbó. E aí eu tinha um professor, o Geraldino, e ele percebeu que eu tinha uma facilidade nas corridas de espaço menor. 50 metros, 100 metros, 70. Nessas corridas eu era muito bom, por quê? Porque eu era muito veloz, Gabriel, por incrível que pareça. Já fui veloz, muito veloz. Então eu sempre ganhava essas corridas, mas eu gostava de correr. Qual é a criança que não gosta de correr, né? Quem tem filho sabe. Se soltar ele aqui agora, ele sai correndo. E eu gostava de correr, então eu fazia atletismo e às vezes tinha as corridas rústicas da cidade e tinha algumas corridas de 7 quilômetros, 5, 10, 12, e eu participava também. E quando chegava Bob naquelas corridas, aqui no Jardim Botânico, por exemplo, tem os balanços ali, o playground, ali era
a saída da corrida. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 7 aninhos, mas eu lembro. E eu lá pequenininho, e quando eles alinhavam os atletas para fazer o percurso, eu já me enfiava no meio de todo mundo e já ficava bem na frente, assim, ó. Me preparando já para correr esse percurso, para no final ganhar um copo d'água, uma banana. Porque medalha ficava ruim. E sabe por quê? Porque, meu irmão, quando aquele cara soltava aquele fogo de festim, pum! Eu saía correndo, era poeira para todo mundo. Parecia o Papaléguas. Corria, corria, e ninguém me alcançava. Verdade, ninguém me alcançava. Durante 100 metros, ninguém me pegava. Para, eu continuo. Só que depois dos 100 metros, eu não pegava mais ninguém. Todo mundo me passava, todo mundo. Porque eu esquecia que a corrida era de 2 quilômetros. Então, nos 100 metros rasos, eu era top. Eu saía correndo, meu irmão, eu lembro das pessoas aplaudindo e dizendo: meu, que velocidade, é o filho do vento, é o The Flash, não é o Rafinha. Meu irmão, só que não continuava a Regiane. E o que acontecia? Eu chegava em último, Vanessa. É o último, acabado, desesperado. E todo mundo batendo palma, aquela coisa moral assim para não matar a criança. Por isso que eu digo, eu ganhava uma banana e um copo d'água. Tem gente crente assim, está comendo banana e copo d'água e poderia receber galardões. A caminhada com Jesus não é 100 metros. A caminhada com Deus é uma maratona, para sempre. E não há nem acostamento para você parar. Jesus diz: aquele que põe a mão no arado nunca mais estará apto para olhar para trás. Irmãos, fé resiliente. Começar casamento é muito fácil. Verdade. Esse mês de abril foi o mês que eu acho que eu bati meus recordes de casamentos. Eu fiz muitos casamentos esse mês, muitos. Semana retrasada eu fiz quinta-feira 2, sexta 1, sábado 2 e domingo 1. Ontem eu fiz, sexta eu fiz 1, sábado eu fiz 1, hoje de manhã eu fiz outro. Muito casamento, muito casamento. E começar casamento é top. Todos começam, mas poucos têm uma fé resiliente para manter um casamento. Hoje de manhã eu achei engraçado, porque no casamento que eu estava, a noiva falando para o noivo, nós ali em um momento conversando, e ela falou assim, que o noivo foi na farmácia para comprar um negócio. Vocês sabem qual é o negócio, né? Não é a pílula azul, é outra coisa. É prevenção. Eles não querem engravidar agora, então ele foi lá comprar. Aí diz ele que ele veio com a mão, com uns 20 assim, para a lua de mel. Não sabe de nada, né, gente? Não, ele não sabe de nada. Ele acha que é assim, mas casou agora, ele vai aprender que é diferente o negócio. Mas aí diz ele que aí eles vão sair de lua de mel agora, e aí então eles vão primeiro para uma cidade, e na terça eles vão para Gramado, Canela, aquela região ali do Rio Grande do Sul. E aí então ele veio com uns 20 assim na mão. Aí ela, quando ela olhou assim, ela disse assim: tá, mas isso aí é só para nossa primeira parada, né? O piá, uhul, sabe de nada. Irmãos, começar o casamento é lua de mel. Casamento começa, é uma maravilha, mas tem que ter fé resiliente. O que é fé resiliente? Eu discuti com a minha esposa, só que a aliança que eu tenho com ela está acima desse sentimento que eu estou sentindo agora. Nós temos crises? Temos. Mas diante das crises eu digo, isso aqui vai passar, mas essa aliança nunca vai passar. Porque um dia diante de Deus eu falei que vai ser para sempre, até que a morte nos separe. Eu sou homem de Deus. E só ter fé resiliente mesmo consegue superar os dias maus da vida. Então o que nós precisamos para ser impulsionados? Aliança com Deus. Precisamos ter essa fé resiliente. Não é apenas assumir cargo de liderança na empresa, mas é manter o cargo, é subir. Não é somente assumir um trabalho de liderança na igreja, mas é manter. E para isso não pode ser qualquer tipo de fé não, irmãos. Tem que ser fé não pode ser fé morta. Não pode ser fé só de palavras, sem atitudes, sem obras. Uma fé fingida, como a própria palavra diz. Não pode ser. Precisa dessa fé que Romanos fala. A fé que Abraão tinha, que era uma fé resiliente. Uma fé que ele não desistiu. Uma fé que não tinha vontade enfraquecida. Uma fé que poderia passar os anos na vida de Abraão. Abraão já está sentindo no corpo,
porque ele foi envelhecendo, recebeu a promessa com 75 anos, agora ele está com 100 anos, o corpo está fragilizado, mas a fé dele está em alta, dizendo: eu creio que ele é poderoso para fazer na minha vida tudo que ele prometeu. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Se você crê, o impossível pode se transformar em possibilidade na tua vida, estando ele plenamente convencido de que o Senhor é poderoso para cumprir o que havia prometido. Quantos querem uma fé resiliente? Se você quer desenvolver uma fé resiliente, você precisa ser completamente, plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir tudo que um dia Ele te prometeu. Viu como diminuiu? Vê como diminui rápido? Nós realmente cremos que Ele é poderoso para fazer o que Ele prometeu? Sim, então você não desiste nunca. Pronto. Ele prometeu, o que eu estou vivendo é o que Ele prometeu? Não, então ainda não terminou comigo, eu tenho que continuar. Eu vou continuar na fé, eu vou continuar me reerguendo, eu vou continuar com a busca de Deus. Se Deus te prometeu algo, é porque Ele tem o poder de cumprir isso na tua vida. Deus não é igual o homem que promete as coisas e muitos não cumprem. O que Deus te promete, Ele realiza. Deus nunca vai te dar um sonho tão grande que Ele não possa concretizar. Deus nunca te dará um chamado que seja tão difícil que Ele não te dê unção, que Ele não te dê capacitação e habilidade para alcançar o que Ele te deu. Sabe, irmãos, Deus é poderoso. Deus nos dá sonhos. Outro dia eu sonhei, e os sonhos que eu tenho, às vezes é porque eu comi uma pizza e foi pesadelo, mas a maioria deles são sonhos proféticos. Na minha vida são sonhos proféticos. E eu já falei isso aqui, eu sonho colorido, por incrível que pareça. Eu não acredito, pastor, o problema é seu, o sonho é meu. Eu sonho colorido, verdade, eu sonho colorido. E eu sonho e conto para minha esposa detalhes dos sonhos. E esses dias eu sonhei que a minha esposa estava grávida e que nasceu uma menina, uma menininha, linda, uma menina. E eu disse para ela o seguinte: amor, eu tive um sonho. Ela disse: é, amor? Eu disse: sim, lindo. Ela disse: como que foi o sonho? Eu disse: eu sonhei que você estava grávida. Ela: Aí eu falei assim: e que nasceu uma menina. E ela era linda, amor. Linda, 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 uma menina linda, 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 linda. E por um momento ela estava com um laço na cabeça. E aí o meu filho já correu e disse assim: pai, isso não é sonho, isso é um pesadelo. Meu filho é ciumento, um pouquinho. Isso não é sonho, pai, isso é um pesadelo. Aí a minha esposa: ai, amor, será que Deus vai nos dar um filho? Eu disse: se você quiser. A gente pode dar uma ajudinha aí para Deus, né? Irmãos, eu disse para ela assim: amor, isso não tem a ver com um filho literal. Isso tem a ver com uma bênção que o Senhor vai fazer na nossa vida. Porque sempre que você sonha esse tipo de sonho, é porque Deus está te entregando um presente. Deus vai te dar algo. Irmãos, esse filho, qual é o filho que Deus tem prometido a você? Talvez um filho literal, e que assim seja, em nome de Jesus. Mas pode ser uma porta de um emprego melhor. Esse sonho, essa visão, esse filho pode ser um ministério, um chamado, pode ser uma empresa. Qual é o Isaac que Deus tem te prometido? Eu estou aqui para te falar uma coisa: Deus nunca vai permitir você sonhar com algo sem que Ele queira fazer na tua vida. Mas Ele vai fazer quando você tiver uma fé obediente e você tiver uma fé resiliente. Portanto, independentemente da sua circunstância, independente do deserto, da luta, o gigante que você está passando, Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, em nome de Jesus. E não é na sua força natural, é numa força sobrenatural. Abraão, ele tinha fé. Primeiro, fé. Eu vou pregar tudo de novo, igreja.
Eu só vou deixar você ir embora se você souber quais são as fés. Primeira fé, fé. Já vi que vocês querem ir embora, né? Segundo, resiliente. Terceiro, para terminar a igreja. Vou terminar agora. Hebreus, vou terminar agora, igreja. Vocês são demais. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Uau! Dizendo, certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim esperando com paciência, diga paciência. Esperando com? Alcançou a promessa. Irmão, a terceira fé. A primeira qual é? Segunda? Terceira? Paciente. Quem tem paciência? Nem me responda, já perdi a paciência. Irmão, ele tinha uma fé paciente. Para ler esse texto melhor. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor jurou por Ele mesmo. Por quê? Porque não tinha alguém maior para Ele jurar. Deus não só prometeu, Deus jurou. Meu irmão, eu falei outro dia aqui na igreja, acho que foi na quinta-feira. A gente jura pelo quê? Quando a gente quer afirmar algo, a gente diz, eu juro pela minha sogra. Sim ou não? As pessoas que mais a gente ama. A gente jura pelas pessoas que a gente mais ama. Eu juro pelo meu irmão, eu juro pela minha sogra. Eu juro por esses olhos que a terra há de comer. Porque a gente sempre vai jurar por algo importante para passar a credibilidade que aquilo que eu estou falando é verdade. O que Deus falou aqui? Eu jurei. Por quem? Por mim. Por quê? Porque não tem ninguém maior que eu. Deus jurou, gente. Deus não fez só promessa, Deus jurou para o Abraão que iria multiplicá-lo. Deus jurou para o Abraão que iria abençoá-lo, que Deus estava com ele. Deus jurou. Olha que poderoso isso aqui. Agora, sabe o que é incrível? Quando foi que Abraão recebeu o que Deus havia prometido a ele? Quando ele obedeceu, sim ou não? Alô, sim ou não? Pegadinha do pastor. Não. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui. O Abraão sai da... Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abençoarei, engrandecerei o teu nome. Tá. Você pode ler também, não preciso falar tudo. O Abraão, quando saiu da terra, ele já viveu o filho. Sim ou não? Alô, sim ou não? Não! Mas o Abraão foi resiliente e pagou o preço e diante das dificuldades da vida, e depois disso ele teve o filho, sim ou não? Não! Tudo isso faz parte do processo. Quando foi que o Abraão recebeu a promessa? O texto que nós lemos. Quando ele obedeceu, quando ele esperou com paciência. Irmão do céu, 25 anos. Quem de nós, nem vou fazer essa pergunta. Não, eu vou fazer. Quem de nós, recebendo uma promessa, teria obediência, teria resiliência e esperaria 25 anos para a promessa se cumprir? Quem de nós? Ainda há remanescentes, aleluia. Irmãos, olha aqui para mim, 25, o cara tinha 75 anos de idade, quando recebeu, você vai ser pai. Meu Deus, 75 anos. A Sara, minha irmã, ela tinha 60 anos, a vitalidade dela passou, o período fértil dela passou, ela já não tinha filhos porque era infértil, e como ela vai ter agora com 60 anos? Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão foi resiliente e Abraão esperou. Agora o Abraão está com 100 anos. O que era difícil, agora é impossível. Me mostre um homem com 100 anos de idade que teve filhos. Até tem, mas é muito raro. Raríssimo, raríssimo. E a Sara, minha irmã, 85 anos agora. Uma senhora de 85 anos. 3 amigas. Artrite, osteoporose. Irmão, querido, doutor Bruno. Irmã, 85 anos, mas eles esperaram. E por esperar, eles viveram a promessa. Eu vou falar. Segura nessa cadeira aí, porque eu vou falar, meu irmão. Tem abençoado que está aqui, que não espera nem 25 dias.
Tem gente aqui que não espera nem 25 horas. Senhor, está nas tuas mãos, aleluia. Um dia depois, Jesus, eu acho que tu não consegue fazer, deixa que eu faço sozinho. Não confia, não espera, não persevera, não espera o tempo de Deus. Ei, a fé paciente, além de crer em Deus, é crer no tempo de Deus. Não é só crer em Deus, é crer que Deus tem um tempo. E o tempo de Deus para a tua vida, Ele é perfeito, diga amém. E por que muitos não têm paciência? Porque muitos não têm paciência. Por que muitos não têm essa fé de ter que esperar? Porque a fé dele é emocional, se baseia nos sentimentos, se baseia na lógica, na razão. Eles querem que as coisas aconteçam no seu tempo. Mas quem entende o Kairos, que significa o tempo de Deus, ele espera. Meu Deus. Tem mulher que só quebrou a cara até hoje com relacionamento. Mas deixa de um, já gruda no outro. Deixa do outro, já gruda no outro. Parece cachorro vira-lata que passa na rua, irmão. Vai atraindo os outros tudo para perto dela. Verdade. Me desculpe falar isso, mas é verdade. Espera um pouco. Pelo amor de Deus, descansa um pouco. Deus preparando o melhor para você e você se aventurando. Para! Homens, não é diferente também. Calma, a tua hora vai chegar. Deus já está preparando o melhor para a tua vida em nome de Jesus. O impulso nessa área da tua vida, ou qualquer que seja a área, não vai acontecer da noite para o dia, ou do dia para a noite. O impulso não é um miojo. O impulso não é Ctrl+C, Ctrl+V. O impulso não é instantâneo. Nós adquirimos um terreno, alguém diz, nossa, essa igreja já compraram um terreno no centro da cidade, um terreno que vale 3 milhões de reais, nossa, foi tão rápido. Que rápido, irmão. Me falaram que uma conversa de 1 hora no escritório do vendedor do terreno, e o cara vendeu o terreno para a igreja, parcelou, não cobrou juro, foi um milagre, foi tão rápido. Que rápido. Só de remanescentes é 13 anos, de ministério é 25. Estou que nem o Abraão. 25 anos depois, Deus confirma uma promessa, nos dá um terreno, e é nós que vamos pagar ainda. Eu queria que fosse Deus, né? Mas Deus está pagando, aleluia. Deus está levantando as pessoas. Irmãos, nós precisamos entender isso, ser paciente para aguardar o cumprimento da sua promessa. Sabe por quê? Pergunte, por quê, pastor? Porque você está com uma senha. Um dia eu estava na Caixa Econômica, e veio um amigo meu e sentou do meu lado. E nós dois começamos a conversar, fazia muitos anos que a gente não se via. E fomos conversando, e eu fiquei tão entretido na conversa, e tinha muita gente. E de repente eu olhei para o painel, passou minha senha. O que aconteceu? Você sabe. Não adianta ir lá no caixa e dizer, passou minha senha. O cara do caixa disse assim, Lau, pode pedir uma nova. E com Deus é assim também. Nós temos uma senha, a promessa está prestes a se cumprir, mas a gente atropela todo o processo e joga a senha fora. Aí quando Deus te chama, você não está muito atento à senha que Deus te deu, você está atento à tua fé emocional, para as coisas de momento. E aí quando você pega a sua senha e olha e diz assim, passou, e agora? Começa tudo de novo. Essa é a caminhada com Deus, tudo de novo. Até quando vai ser assim, meu irmão, minha irmã? Fica firme, fica no propósito, fica paciente. O tempo de Deus não é o seu tempo. O caminho de Deus não é o seu caminho. A forma de Deus fazer não é a sua forma. Ore a Deus e diga, Senhor, não importa o tempo que precisar esperar. Eu vou fazer minha parte, eu vou ter a minha fé de obedecer, eu vou ter minha fé desse poder de me levantar nos dias das dificuldades, mas eu vou esperar em Ti, Senhor. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. E então o Senhor me abençoou. Irmãos, quantas pessoas não têm vivido a bênção do Senhor porque atropelam todo o processo? Tem coisa na vida que você vai ter que dizer, eu não vou resolver isso hoje. Eu vou orar primeiro a Deus. Amanhã a gente volta a falar. Mas se for amanhã a gente perde o negócio. Se é de Deus, não perde não, irmão. Pode ter certeza disso. Deus tem o tempo certo para fazer tudo da forma certa na tua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Durante essa série de mensagens nós falamos de impulso. A primeira fonte de impulso na nossa vida é a presença de Deus.
A segunda fonte de impulso é a visão. E o terceiro é a fé. A fé tem algumas características para nos impulsionar. A primeira delas, a fé. A segunda, a fé. E a terceira é a fé. Se você aplicar isso, tua vida muda. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se você vier aqui na frente agora e dizer assim, pastor, coloca a mão na minha cabeça e ore por mim para que eu tenha fé, eu vou dizer para você, não faço isso. Por quê, pastor? Porque ninguém pode orar, transferir fé. Só existe uma forma de ter fé. A Bíblia fala isso. A fé não é por imposição de mãos, nada disso. A fé vem de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você, sem talvez saber disso, veio neste culto hoje. Quem sabe, glória a Deus. Quem não sabe, sentou aqui e ouviu a palavra. Eu estou aqui para dizer para você, uma partícula de fé foi plantada no seu coração. Uma semente de fé foi plantada dentro do teu coração. Isso aí ninguém mais arranca. É isso aqui, é essa partícula de fé que vai fazer você viver a semana mais incrível da tua vida. Está vendo como já tem gente com fé? Já tem gente que está vivendo pela fé. Outros ainda estão na razão. Como isso vai acontecer? Está chovendo, eu sou vendedor, imagina, amanhã eu vou sair para vender, no dia de chuva não vende nada, está louco, como é que vai ser? É a tua fé racional. Deus não vai fazer, olhe para mim, Deus não vai fazer se você primeiro não crer. Abraão creu, Deus fez. O que você precisa é crer e Deus fará. Sexta-feira à noite, eu fiz um casamento à tarde, estava chovendo, foi aqui em Timbó. E à noite estava orando aos céus e dizendo, Deus, amanhã a gente tem um casamento. É um sonho desse casal casar no tempo. E Senhor, a previsão é chuva o final de semana inteiro. Senhor, retém. Que não chova amanhã, Senhor. É um sonho deles. E o Senhor, quando colocou esse sonho no coração deles, foi há mais de um ano atrás, quando eles agendaram neste lugar para fazer exatamente lá, porque é um campo aberto e dá para fazer no tempo. Tu podes, Senhor, presenteá-los amanhã de manhã com um sol raiando. O que aconteceu sábado? Sol, muito sol, muito sol, sol. O lugar onde que eu fui não havia uma nuvem, o céu estava todo azul, lindo, maravilhoso. Casamos o casal. Quando estávamos voltando começou a chover. E eu disse para minha esposa, olha como Deus faz, né? E eu disse para ela assim, pode se preparar, amor, que agora Deus vai abrir as comportas do céu e vai ter uma chuva que faz tempo que a gente não tem. Por quê? Porque Deus fez assim e reteu. Só que agora já concluiu. Agora o que Deus vai fazer? Assim. E vai chover muito. Ela, será, amor, amanhã nós temos casamento. Sim, mas é dentro. Não se preocupa. Está tudo certo. Eu levo você na porta onde que não pega chuva. E você entra e depois eu entro na chuva. Não tem problema. E não deu outra, Gabriel. Foi o que aconteceu. Meu irmão, que chuva foi essa, hein? Eu queria ficar dormindo hoje de manhã. Mas eu tinha um chamado. Fui lá abençoar aquele casal. Abençoei eles debaixo de uma chuva muito grande. Quando eu cheguei, sabe o que ele me disse? Tu és o profeta da chuva, pastor. E eu sei que todas as vezes que chove é uma bênção especial de Deus sobre a vida das pessoas. Eu disse, então receba essa palavra sobre a tua vida e nós vamos fazer esse casamento. Em algum momento do casamento eu tive uma experiência que eu nunca tive nesse estilo. Já tive muitas, mas esse não. Eles estavam na minha frente, quando de repente caiu da decoração um ramo e ficou assim nele. Um ramo de matinho de decoração. E quando ficou ali, ele foi tirar e eu peguei, coloquei em cima do púlpitozinho, deixei ali. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. E depois na hora de abraçá-los e tirar as fotos eu falei, Peter, Mônica, sabe aquele capinzinho que caiu em vocês? Sim. Eu estava tentando identificar que planta era essa, porque para mim é uma oliveira. É um ramo de oliveira. E sabe o que aconteceu naquela hora? Foi algo profético. Porque oliveira é a unção. E sabe o que veio sobre vocês nessa manhã? A unção. Se preparem para viver o que vocês nunca viveram na vida. Os dois começaram a chorar. Irmãos, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvimos, agora nós vamos viver isso em nome de Jesus. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida e declarar que se você aplicar essa palavra, sendo obediente a Deus, sendo resiliente na tua fé e esperando, o melhor de Deus já está preparado para a tua vida em nome de Jesus. Quantos vão esperar? 3 pessoas. Quantos vão esperar? Eu esperava por isso. Levante sua mão direita e diga, Senhor,
Em nome de Jesus. A minha fé é obediente, é resiliente e é uma fé paciente. Feche os olhos.